Iniciando mais o Papo de Terça número 57, né? E hoje eu vou falar sobre a arte moderna e a superação de obstáculos na terapia. Obstáculos tanto entre o nosso cliente e o fazer artístico que nós propomos durante as sessões e também, muitas vezes, o obstáculo que coloca um impedimento, né, na aproximação, dificulta a aproximação do próprio arteterapeuta com a arte. Então, assim, vou falar de por que eu insisto na história da arte e especificamente na arte moderna, né? Como eu vejo as explorações dos artistas a partir do século XX nos auxiliando como terapeutas a auxiliar os nossos clientes também a superar, né, esses obstáculos que o afastam desse fazer arte, né? Para os terapeutas, né, eu sempre pergunto, e essa é uma pergunta que vai ficar no ar para vocês, qual a relação de vocês com a arte? E como a relação de vocês com a arte, a relação que vocês estabelecem com a arte, interfere no seu trabalho, atravessa o seu trabalho como arte-terapeuta, como terapeuta que trabalha com a expressão artística do outro, né? E qual a relação do seu cliente com a arte? Você se importa com isso? Né? Você se interessa, você explora qual a relação que ele tem? Como o seu cliente lida com essa experiência artística em terapia? Né? Quais os obstáculos que ele precisa superar para desenvolver a sua autoexpressão através dos meios da arte, né? E como a história da arte cria e desfaz barreiras e mitos diante desse fazer arte, né? Então, nesse panorama, nosso papo de hoje vai passear por tudo isso, né? Então, quero ver aí as perguntas e as questões de vocês. Então, o primeiro ponto, né? Por que eu insisto tanto no estudo da arte moderna por parte dos terapeutas que usam a expressão artística na sua prática profissional? Porque a arte moderna nos oferece muitos caminhos diante da crise, muitos caminhos criativos, né, que nos ajudam a superar obstáculos que o nosso cliente encontra ao dar os seus primeiros passos na sua autoexpressão artística. Porque a arte moderna multiplica os meios, ela multiplica as formas de se fazer arte, né? E compreendendo que não existe certo e errado na arte, facilita também o acesso do nosso cliente a este meio de expressão. E a arte moderna aponta, né, esses caminhos maravilhosos e facilitadores para essa expressão artística, quando ela vai afastando a necessidade e a exigência da arte da representação realista, por exemplo, da representação realista nas formas e também no uso das cores nas suas obras. Então, se você já pensou, por exemplo, né, ao analisar a imagem do seu cliente, que as cores estão fora do lugar, né? Então eu sugiro que você dê uma olhada no que os artistas fizeram há mais de 100 anos em movimentos da arte moderna, como por exemplo o fauvismo e o expressionismo. Eu vou até pegar aqui algumas imagens, né, para a gente estar vendo como é. Aqui, por exemplo, tem uma imagem do Kirchner, uma imagem expressionista, né? Então, essa ideia das cores fora do lugar, os artistas já lidaram com isso, né? Ultrapassaram isso. E essa liberdade no uso das cores e na deformação das formas foi uma conquista da arte moderna, né? Aqui, por exemplo, tem um retrato que o André Derain fez de Henri Matisse em 1905. Né? Então temos mais de 100 anos, né? As sombras são turquesa, verde, violeta, né? Então todas essas questões são bastante interessantes, né? As formas, né? A representação não é mais realista, né? Então essa liberdade
que vai se conquistando esse trabalho do Paul Klee, né? Aqui tem um trabalho do Miró. Então a gente vai passeando por essas obras, né? Por essa variedade, né? E a gente vai ganhando em repertório, e esse repertório nos ajuda, né? Então, a arte moderna, ela também vai revolucionar os materiais, aqueles materiais artísticos, né? Aqueles materiais consagrados e dito artísticos, a tela, a tinta a óleo, o mármore, né? Então todos esses materiais, e eles vão revolucionar tudo isso e vão integrar as obras, por exemplo, objetos do cotidiano, corda, tecido, jornal, né? Papéis diversos, né? Inclusive a colagem, ela é introduzida na arte a partir aí da arte moderna e vai ser muito explorada no cubismo, no surrealismo, né, no dadaísmo. Então essa exploração de materiais, essa exploração das cores e essa exploração das formas, revolucionando um olhar anterior, né? Vamos pensar aí no Leonardo da Vinci, né, no Renascimento, né, ou do neoclássico, né, de Davi, a morte de Marat. Então assim, ela vai descolar dessa expressão artística e vai abrir muitos campos novos, né? Então essa exploração nos ajuda, né, e desenvolve a desenvolver um novo olhar, né, sobre esses muitos modos de fazer arte. E isso nós podemos trazer como um aprendizado e como um apoio e como um recurso para a gente estar também auxiliando, né, o nosso cliente a entrar nesse caminho da expressão pelos meios da arte. Né, a colagem, como eu coloquei, né, a colagem, por exemplo, aqui tem uma colagem do Hans Arp, né, ela tão explorada na arte terapia, ela realmente vai estar entrando aí, né, na arte moderna. Esse é um trabalho do Picasso, do Braque, Picasso. A monotipia, o desenho espontâneo, a escrita criativa, tantas coisas, né, que os artistas foram explorar aí a partir do início do século XX. Então, essas inovações, elas vão se tornar recursos nas mãos do terapeuta, né, para que ele possa auxiliar o cliente nessa jornada de autoexploração, de autoinvestigação, materializando as suas imagens internas na terapia. O segundo ponto, né, que eu quero trazer nessa live de hoje é como as explorações dos artistas a partir do século XX podem auxiliar os terapeutas e clientes a superar obstáculos que o afastam do fazer arte, né? E eu estou falando aqui de terapeutas e clientes, porque eu encontro dificuldades nos dois, né? Então, as revoluções promovidas pelos artistas, né, a partir do século XX, elas vão oferecer referências, né, exemplos que vão nos ajudar a superar essa distância, né, entre nós, terapeutas e a arte, e também o nosso cliente, né? Então, como a gente pode ajudar o nosso cliente nesse caminho se nós sofremos da mesma dor? Então a gente precisa tirar, né, a arte do pedestal, né, trazer ela para perto, e precisamos estar à vontade com ela, né? A gente precisa criar intimidade com ela. E dessa forma a gente vai conseguir auxiliar o outro nesse caminho, o outro nesse processo. Com relação aos terapeutas, né, que utilizam a arte na sua prática, a expressão artística na sua prática, é importante também essa pergunta, né? Qual a relação que esse terapeuta estabelece com a arte? E como esta relação interfere no seu trabalho ao lidar com a expressão artística do seu cliente? Então, assim, é uma pergunta que eu considero importante que a gente se faça, né? Se a gente quer trabalhar com a expressão artística do outro, como nós nos ocupamos do nosso próprio desenvolvimento artístico. Eu não vou fazer rodeios nem disfarçar
e nem retirar a palavra arte da minha frase, né? Então, nem tirar a palavra arte, nem tirar a palavra artístico, porque os arteterapeutas e os demais terapeutas que usam a expressão em imagens, desenhos, pintura, etc., está usando os meios da arte. Então, a gente está usando a arte com uma função terapêutica, né? Mas segue sendo arte. É que ela tem um objetivo claro no nosso trabalho, né? Então, é importante que a gente se pergunte, né? Qual a relação que nós estabelecemos com a arte, né? E a gente tem que contemplar também a relação que o nosso cliente tem com a arte, com esse fazer arte, né? E o nosso trabalho, ele é atravessado por isso, né? E se ele não for atravessado por essas relações, ele talvez não devesse ter esse nome, né? Então não deveria ser arte-terapia, deveria ser alguma outra coisa. Mas se existe a palavra arte nessa profissão, a arte faz parte, a arte precisa ser contemplada e a arte precisa ser usada. Mas é uma arte que está aí cumprindo um papel, né? Uma função de auxiliar no processo terapêutico, né? Então é um ser artista no sentido de uma autoexpressão que eu vou estar usando os meios das artes plásticas, muitas vezes, né? E outras vezes vou usar outras expressões e outras linguagens, como a dança, por exemplo, né? Um ponto que eu considero importante também nesse pensar a arte para a terapia, né? Contemplar, né, até na nossa primeira conversa, nossa primeira abordagem, né, com o nosso cliente, na entrevista, por exemplo, a gente está contemplando, né, essa questão de ir tomando conhecimento de qual é a relação dele com a arte, se ele gosta de fazer alguma coisa, se ele gosta de ver arte, se ele lê arte, lê livros sobre arte. Nas viagens ele vai se ocupar de visitar galerias e museus, presta atenção nessas coisas, se sensibiliza com isso, né? Como é que é isso? E fazer coisas, né? Ele faz alguma coisa, desenha, pinta, borda, fazia, deixou de fazer, nunca fez, mas tem vontade de fazer, né? Então esses pontos são importantes, né, para esse início de um trabalho terapêutico que vai usar esses meios, vai explorar esses meios, né? E fazendo isso, o nosso cliente está ali na sua jornada artística, ele está se desenvolvendo nessa expressão. Ele pode escolher uma linguagem, fazer um longo processo em uma única linguagem, ele pode passear por várias experiências, né? Então, mas tudo isso está aí tratando de um desenrolar, né, dentro desse caminho da arte, né, e dessa arte nessa perspectiva, né, de uma autoexpressão. A gente também está usando, né, a arte como com essa potência, né, e essa possibilidade, né, de ressignificar questões da vida, né, de reconectar essa pessoa com a vida, com os seus sentimentos, ser capaz de expressar coisas que são difíceis de serem ditas, né, de outra forma. Então a gente vai fazer tudo isso com arte, né? A gente vai fazer tudo isso abrindo esse caminho, né, da expressão em imagens, né? Uma artista que eu gosto muito, a Feigal Strower, ela traz nos seus livros, né, a ideia da arte como uma necessidade e também como uma possibilidade, né, uma potência, né, de todos os seres humanos, né, e a arte cumprindo com uma função importante, né, de mediadora, né, de facilitadora na elaboração da experiência do viver. Eu acho isso muito bonito, né, e eu acho que isso tem tudo a ver com a arte-terapia, embora a autora não se refira, né, à arte-terapia. Mas eu acho que pensar dessa forma nos ajuda, né? Nos ajuda a trilhar e a entender, né, os passos da arte nessa direção também, né? E a arte moderna,
ela traz uma multiplicidade de caminhos e de expressões, né? E vão oferecer recursos que vão auxiliar a nós e vão auxiliar o nosso cliente a superar aqueles obstáculos tão conhecidos como não sei desenhar, não tenho habilidades e todas aquelas frases que colocam o nosso cliente naquele lugar da inabilidade e da incapacidade de se expressar por meio da arte. Então, quando a gente vê, né, expressões da arte moderna como o trabalho do Miró, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso é um rabisco, isso eu também faço, isso é uma bobagem, isso não é arte. Ah, pegar uns pedaços de papel com texturas diferentes, né, isso também não é nada, isso não faz o menor sentido. Esse trabalho é do Kurt Schweitzer. Então, assim, pegou jornal, né, e colou de qualquer jeito, desenhou uma forma de garrafa, de violão, isso é uma bobagem, isso aqui é Picasso. Então, esse trabalho do Hansard pega uns papéis coloridos, uns restos de coisa e vai juntando e monta uma obra. Então, esses exemplos, né, e são exemplos, e são provas, né, e isso é muito bom porque o nome tem um autor, o autor é famoso, né, isso vale muito dinheiro também. Então, tudo isso vai colocar esse tipo de expressão num lugar diferente, né? Então, quando a pessoa fala num tom de crítica, né, dizendo, isso não é arte porque isso eu também faço, olha que frase curiosa, né? Isso não é arte porque eu também faço. Então, isso é arte e você também faz, olha que coisa maravilhosa, né? Então, ao invés disso ser, pegar o que às vezes é uma crítica e uma reação, até às vezes violenta com relação a isso, pegar isso como um gancho a favor, né, de conectar realmente a pessoa com essa possibilidade de descobrir o seu caminho, o seu gesto, a sua fala dentro da expressão artística, né? E tá fazendo isso a seu favor, né? Tá fazendo isso como um processo de transformação, né? De estar se reconectando consigo mesmo, né? E tudo isso que tão maravilhoso que a arte-terapia e as terapias que usam os meios da arte são capazes de promover no ser humano. Uma coisa muito interessante na história da arte com relação a essa aproximação e essa distância, né? A história da arte, né, ao longo aí de milhares de anos, vai construir uma série de obras incríveis, né, muito impactantes, então, que nos colocam, né, como aqueles pobres mortais diante das obras de gênios, né? Então fica assim, uau, que coisa incrível, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Então tem essa impressão, né? E isso é maravilhoso, é muito bom sentir isso também, né? Ficar maravilhado e se sensibilizar com as coisas incríveis que o ser humano já produziu. Então, mas tem ao mesmo tempo que isso é muito legal e é importante que a gente trabalhe essa sensibilidade, perceba e seja impactado, né, pela arte, ao mesmo tempo ela também faz um trabalho de nos colocar afastados, né, dessa possibilidade de fazer arte, né? Então coloca ela num lugar muito distante. Não, isso é só para pessoas iluminadas, escolhidas, que têm um dom especial. Eu não sou essa pessoa, então não vou fazer e tal. Mas ao mesmo tempo, a própria história da arte, ela dá a volta e desconstrói tudo aquilo que ela construiu, ela desconstrói, né, e oferece um arsenal de possibilidades novas, onde você consegue ali encontrar um caminho e se incluir, né? Então, tanto você pode estar fazendo um trabalho, né, que é um traço, que é um gesto, que não é realista, não tem compromisso com essa expressão realista, mas se você quiser também, você pode fazer um trabalho realista, figurativo, como esse trabalho do Magritte. Ele também está na arte moderna, né? Então, outra obra do Magritte. Então, existe esse espaço para uma representação mais realista, aquele trabalho todo do desenho, da técnica, e também tem espaço para o rabisco, para o rasgar papel e jogar para cima, né? Pegar um pedaço da revista Jornal, rasgar, amassar e construir uma coisa. Então, quando amplia esse arsenal e essas possibilidades, todo mundo encontra um caminho para se incluir, né? Então, por isso, eu acho tão importante, né,
que o arte-terapeuta e todos os terapeutas que pretendem trabalhar com a expressão artística se aproximem da arte moderna. Ela tem muitos ensinamentos e dá muitas dicas e oferece muitos recursos para o nosso trabalho. Temos aqui algo, agora temos coisas escritas, vamos lá. Andréia, peraí. O que é interessante é saber que o artista estava pensando quando fez a obra. Talvez você nunca saiba isso, né? Mas, por exemplo, é muito interessante quando se tem, né, escritos ou entrevistas, às vezes críticos vão escrever sobre esse artista. Então, assim, quais são o que mobiliza, né? Qual é a dor dele, quais são as inquietações, o que ele está buscando, né? Então, isso vai estar presente naquela obra. Isso pode ser muito interessante para a gente estar usando para uma conversa na terapia, muitas vezes trabalhando com grupos, né? Trazer uma questão e uma inquietação daquele artista, apresentar as obras e as imagens criadas por ele. Isso pode ser muito legal e muito potente, mas você também pode partir das imagens, sem saber nada do que o artista pensou quando estava fazendo, ou o que ele quis dizer, né? E a gente pode também ficar em como aquela imagem mobiliza e afeta o nosso cliente e o grupo com que você está trabalhando. Então, por exemplo, as imagens do René Magritte, do surrealismo, são muito interessantes para isso, por exemplo, né? Então, esta imagem. Eu diria até que é interessante nem ter o título, né? Às vezes, assim, às vezes o título te dá uma dica também, mas assim, como é que cada um, né, se sente diante de uma imagem como essa? Outra imagem do Matisse, como cada um lida com uma imagem como essa? Então, a gente pode ficar com essa experiência também, né? Uma obra do Miró. Então, assim, como cada um é afetado e o que aquela imagem vai mobilizar em cada um. Então, a gente também pode estar trabalhando sem saber nada sobre a obra, sem saber nada sobre o autor, tá descolando ela daquele momento, daquele período, daquela história, né, onde ela foi criada, e a gente vai trabalhar com a relação que cada um estabelece com a imagem. Maria Tereza, muito importante a citação da Feiga, e pensando ainda nos estudos da arte moderna, quebra paradigmas pela forma autêntica que se expressa. Sim, e uma outra coisa interessante nos artistas modernos, que os artistas vão se tornando a partir do século XX cada vez mais, buscando na arte uma expressão da sua personalidade. O artista, o autor vai aparecendo mais, né? Ele vai se mostrando mais na obra dele, né? Se a gente pensar, por exemplo, Egito Antigo, a gente nem sabe quem é o autor, né? E existe um padrão de imagens em que é seguido. Então, assim, a gente não tem esse indivíduo ali aparecendo, né? Isso vai acontecer ao longo da história em alguns momentos, um ou outro, mas isso realmente fica assim, vai ficando cada vez mais evidente, né? A gente não precisa também pegar só o século XX, a gente vai ver isso antes, né? Mas a arte moderna, a gente vê um grupo de artistas muito diferentes, mesmo quando eles se reúnem em grupos, eles são diferentes, né? Eles não fazem nenhuma imagem, não necessariamente uma imagem parecida também. E cada um está numa busca profunda da sua forma, da sua expressão e do seu caminho muito individual, né? A gente tem, por exemplo, no cubismo, Picasso e Braque trabalhando juntos, e eles vão ter assim, um trabalho muito parecido durante um período. Tanto que às vezes eu confundo, eu pego um, vou ver se aqui é o Braque ou se é o Picasso, né? Mas isso é o que acontece quando uma dupla ou um grupo se reúne, né, para uma pesquisa e para trabalhar. E isso também a gente pode constatar em grupos terapêuticos que trabalham com imagem. Às vezes a gente vê ali a imagem de um se parecendo com a imagem do outro. Então essa convivência, né, como é que esse grupo, né, se constrói também vai afetar as imagens, né? Mas a arte moderna, Maria Tereza, é isso, ela quebra
né? Padrões, quebra paradigmas, né? E isso estava acontecendo, né? Na Europa, estava acontecendo no mundo, né? Com tantas mudanças, guerras, descobertas na ciência, né? A própria psicologia, tudo está mudando, tudo está se revirando. Então a arte precisava também ser uma expressão, né? Dessa desconstrução e dessa quebra, né? De crenças e valores. Andréia, qual o momento da vida que estava ou que o inspirou? Caso contrário, fica parecendo uma coisa qualquer. Peraí, deixa eu ver o que você... que você perguntou, que a sua pergunta acho que ficou quebrada, né? Então, eu acho que eu já respondi isso que você falou. Não concordo, né? Você não contextualizando a obra não significa que a obra não signifique nada. Ela pode significar algo para você, né? Então a gente vai trabalhar com isso, né? Então, por exemplo, essa é a imagem que eu mostrei até, né? Então, como cada um vai se relacionar com ela, com essa obra do Magritte, por exemplo. Mesmo que eu não saiba nada sobre ele, sobre as intenções dele, sobre o período histórico dele, nada. Né? Então, a obra não se torna qualquer coisa. É como se eu achasse que uma obra precisa de uma explicação. Uma obra de arte não precisa de uma explicação. Né? Então, a minha sensibilização com uma obra de arte, ou ser afetado com uma obra de arte, não implica em uma explicação. As imagens que eu produzo na terapia, elas me mobilizam e elas cumprem o papel dela, mesmo que eu não as entenda, mesmo que eu não as explique. É importante que ela seja feita, é importante que ela exista. Então, esse é um caminho também. Né? Eu posso estar trabalhando no sentido de desvendar aquela imagem, entender aquela imagem, eu posso também. Mas eu acho que seria interessante a gente pensar também nesse outro caminho. Essa coisa da imagem se bastar. Vamos lá. Andréia. Gil, coisa qualquer para os que não apreciam a arte. Que às vezes a mensagem aqui vai ficando toda partida, né? Então a gente não consegue ler inteira, vai ficando assim confusa. Mas eu falei de coisas que talvez não tenha sido nem exatamente a sua colocação, Andréia. Mas eu acho que também acho que traz um panorama interessante para a gente pensar. É claro que uma pessoa que não está aberta, né? Que ainda às vezes a pessoa não está pronta para as imagens que vê, também tem isso. Então tem muito, né, de você ir numa exposição, isso acontece muito na arte contemporânea, né, as pessoas até revoltadas, né, com o que vem e tal, aí acham que aquilo é uma bobagem, aquilo, né, eu tenho amigos até que fotografam e me mandam, você acha isso legal? Né, então, mas assim, não é tudo, né, que eu vou ver e que me emociona, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que estar aberto, né? E tem que estar buscando essa sensibilização, sim. A gente tem que gostar de tudo, tudo tem que nos emocionar, nos afetar, tudo tem que dizer alguma coisa pra gente? Claro que não, né? Mas é muito bom a gente ter essa diversidade de oferta. Né? E às vezes até aquela coisa que deixa a pessoa muito incomodada é bastante interessante de se trabalhar, né? Onde é que está o incômodo, né? E eu adoro essa história de isso não é arte porque isso eu também faço, né? Essa é uma frase muito repetida e que a gente deveria trazer ela a nosso favor, né? Sim, que bom que você faz. Né? Que bom que você faz arte, você reconhece a sua capacidade de fazer arte. Então, ressignificar, né, algumas colocações, né? Mas assim, a gente não vai definir, por exemplo, o gosto de cada um, né, o que cada um gosta, né, nessa oferta, né, da arte. Cada um vai seguir aí o seu caminho, vai gostar mais de uma coisa de outra, gostar de fazer mais uma coisa do que outra, enfim.